Bom, boa noite. Como esse capítulo é pequenininho, eu vou fazer igual eu fiz no outro e depois eu aglutino os tópicos, ok? Pois é, ninguém percebeu que não estava sendo gravado. Então, vou fazer o seguinte: depois eu aglutino os tópicos 3 e 4 em um só, e o 1 e 2 em um só também, porque senão vai destoar, vocês vão se embananar, esse tipo de coisa. Fica até mais fácil para estudar. Vamos lá. O capítulo 3 vai tratar dos objetivos dos relatórios de biblioteca. Então, mais uma vez, os objetivos sempre começam com um verbo no infinitivo. Então, atenção, manter a administração superior ciente dos recursos que a biblioteca possui. Nós estamos nessa situação aqui. Temos material de consumo, de dinheiro, mobiliário, pessoal e blá, blá, blá. Notificá-los sobre o que foi realizado no período relatado. Qual é o período relatado? Respondam aí no chat. Qual é o período que se relata a situação da biblioteca? Não vale colar. Isso, 30 de novembro do ano anterior para o vigente. Não basta só 30, eu quero 30 do quê até 30 da onde? 30 de novembro de um ano para o 30 de novembro. Não é só 30 de novembro, não. Tem que especificar. Tá. Permitir a análise permitir a análise dos dados estatísticos, né, que são aferidos nos formulários, que são subsídios para a confecção dos relatórios, justificar com base nessas estatísticas, daí as estatísticas terem um papel importante para os relatórios, as solicitações. Você justifica o que você quer pedir, o que precisa pedir, por meio das estatísticas compiladas nos relatórios e, claro, representadas de determinadas formas que a gente vai ver. Fornecer dados, claro, e colaborar na elaboração de planos plurianuais para as atividades da entidade mantenedora dessa UI, dessa biblioteca. Né? Assim como já foi dito, as empresas não fazem só o planejamento anual, elas fazem planejamento plurianual. Porque tem atividades. Por que se faz, professor? Planejamento plurianual. O FRJ faz. Espera aí. Meu Deus do céu. Olha quem veio dar um beijo no pai. Olha só que atrapalha meu trabalho. Tenho como? Tenho como? Dar um beijo no pai. Agora vai para lá. Olha o outro, meu monstrão, que veio dar outro beijo no pai. Amor da minha vida. Dá um beijo. Dá um beijo. Dá tchau, dá tchau. Já pode trabalhar. Todos os dois para fora. Vamos lá. Bora, 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 bora. São minhas vidas. Então, voltando. A questão do plano plurianual. A UFRJ faz. Qualquer universidade, qualquer grande instituição faz. Por quê? Voltando ao assunto. Existem objetivos para as organizações grandes, maiores, que vão alavancar os negócios, e para isso ser alcançado, é trabalho de formiguinha. Então, exige muitos procedimentos, muito detalhados, minuciosos, e que isso, uma das coisas que acontece no planejamento, vocês devem saber disso, é a avaliação para revisão e crítica. Então, esses procedimentos, às vezes, têm que ser reformulados,
reescritos, adequados a realidades ou problemas não previstos. Quando você faz a análise SWOT para ver se é aquilo mesmo e se pode continuar. Então, existem diretrizes, planos, que você não vai conseguir executar tudo num exercício só. Então, vai levar 2, 3, 4 anos para a instituição conseguir concluir aquilo. Então, ela faz o quê? Planos plurianuais. E os relatórios, inclusive o de biblioteca, contribuem decisivamente para esses planos plurianuais. Quer ver um exemplo? A biblioteca que eu trabalho, né, que nem a gente estava falando, é medieval. A gente precisa de estantes novas, um novo layout. Não tem computador, precisamos de recursos informáticos, um software bombástico, que é para a gente dar treinamento para os nossos usuários. Ela precisa de ar-condicionado, de climatização, de desumidificador, precisa de tudo. Aí, por que o relatório de biblioteca vai dizer isso e vai contribuir para o plano plurianual? Porque, dependendo da condição da empresa, ela não vai poder tirar do bolso tudo aquilo que a biblioteca quer ou precisa. Então, nesse sentido, o que acontece? Esse ano, então, vou trocar só as estantes e só as estantes e os móveis. No ano que vem, eu te compro os computadores. No terceiro ano, eu vou te comprar os softwares que você quer. No outro ano, eu vou botar ar-condicionado. No quinto ano, eu vou te contratar mais profissionais e estagiários. Entendeu? Então, é assim. Você tem que mostrar. Não quer dizer que você vai ter sempre tudo na hora que você quer. Mas é assim. Por isso que contribui para o plano plurianual. E, encerrando, né, o capítulo 3, a informação veiculada nos relatórios possibilita comunicação e interação entre os ambientes externos e internos da biblioteca. Isso se chama gerência participativa. Então, vou explicar novamente com outra ideia. Ambiente externo e interno da biblioteca. O que acontece? As equipes se comunicam com o gerente, ele é que toma a decisão, tá? Mas as equipes que estão no ambiente interno da biblioteca se comunicam com o gerente, apontam problemas, soluções para esses problemas. Ele ouve os relatos e ele vai acatar ou não. Ele é que vai decidir, mas ele vai escutar para ele ponderar a respeito do que ele vai favorecer ou não vai favorecer para passar isso para a administração superior. Fica melhor, explicado melhor dessa maneira. Isso se chama gerenciamento participativo. Eu sou o gerente, mas eu quero primeiro ouvir vocês para eu ver o que e quem tem razão em determinado aspecto. Outra coisa, a questão dos sistemas centralizados. Né? Sistemas centralizados causam ausência ou distorção de dados nas unidades setoriais sob seu gerenciamento. Então, eu tenho uma gerência só. E eu tenho vários setores e cada um faz o seu relatório igual a sua cara. Então, quando eu, gerente, vou receber 30 relatórios diferentes, com dados diferentes, com estatísticas diferentes, que normalmente, ou quase sempre, não traduzem a realidade daquelas unidades de informação. Tem gente que mascara resultado, tem gente que papa mosca em alguma informação. Então, qual é a solução para isso? A determinação de quais dados são indispensáveis ao gerenciamento, né, no sentido globalizado, e depois a padronização desses dados, ou seja, eu vou saber quais dados e como eles têm que ser
aferidos e por quais instrumentos de coleta. Por quê? As pessoas vão ter que se enquadrar. E se elas se enquadrarem, não tem muito para onde fugir ou mascarar. Olha, o instrumento de coleta é esse. Então, tá, me mostra aqui a tua estatística de onde você coletou esse dado que você botou no seu relatório, que é padrão agora para todas as bibliotecas, e que você me mandou. Aí você tem como pegar os espertinhos de plantão. Ok? Então, agora, conforme eu fiz na aula 1, eu coloquei direto, né, o capítulo 2. Aqui, esse capítulo 3, eu vou colocar o capítulo 4 e a gente segue, depois a gente termina hoje com o capítulo 4. Tá? Então, só um momento que eu vou puxar a apresentação. Pronto, tá aí, capítulo 4, vamos nós. O capítulo 4 vai tratar dos requisitos para elaboração de relatórios. Atenção com isso. São requisitos necessários ao gerente do sistema. O que o gerente do sistema de bibliotecas precisa para elaborar relatórios? Isso é dividido em 3 esferas. O que ele precisa? Conhecimento da ambiência externa. Porque a ambiência externa é a comunidade que ele atende, é o sistema maior no qual se insere a biblioteca. É a comunidade, é o conhecimento da comunidade pelo gerente. O que é ligado ao conhecimento da ambiência externa da biblioteca? Estudo de usuários. Atenção, muita atenção com isso. Tá? A segunda esfera que é necessária para o gerente conhecer restringe-se à própria biblioteca, ou seja, o sistema no qual ela atua. É a ambiência interna da biblioteca. Conhecimento das funções e rotinas da biblioteca. Terceira esfera, requisitos pessoais atrelados ao profissional gerente. Ou seja, o gerente tem que ser responsável por decisões e controle da biblioteca, definir regras e objetivos, liderar e motivar o pessoal, administrar recursos, decidir, interagir, integrar as dimensões internas e externas da organização que gerencia. Então, vamos lá, mais uma vez. Para se elaborar relatórios de biblioteca, é o gerente que elabora, porque é ele que apresenta. Mas ele elabora baseado nas estatísticas que vêm dos formulários que ele coleta das equipes que trabalham na biblioteca. Aí ele vai analisar e compilar aquilo tudo. Ele vai analisar, interpretar e compilar. Ele é que vai dar cara ao raio-x que vai mostrar a situação atual da biblioteca. Ok, gente? Estão acompanhando? Podem responder aí. Então, o gerente do sistema de bibliotecas ele precisa estar inserido e ter conhecimento de 3 esferas. Conhecimento da ambiência externa da biblioteca, ou seja, a comunidade
que a biblioteca atende por meio de quê? Estudo de usuários. 2, conhecimento do ambiente interno da biblioteca, ou seja, funções e rotinas da biblioteca. E 3, requisitos atrelados ao próprio profissional gerente, como administrador, o que toma decisões, o que administra recursos, e ele integra, vamos destacar mais isso, as dimensões internas e externas à organização, no caso a biblioteca, que ele gerencia. Tá? Essas são as 3 esferas necessárias ao gerente do sistema para ele fazer um relatório da biblioteca. Se ele falhar em alguma dessas, ele não tiver conhecimento de nenhuma dessas, o relatório dele está fadado à inconsistência. Né? Claro. Requisitos, vimos requisitos necessários ao gerente. Agora, requisitos necessários quanto à organização interna da biblioteca. Embora não se caracterize como uma empresa que visa lucro, a biblioteca é uma organização formalmente estruturada para fornecer aos indivíduos o maior e mais impalpável dos bens, a leitura, a informação, o conhecimento acumulado nos registros bibliográficos e multimeios. Ela não visa lucro, fato. Tem gente que só dá prejuízo. Ela não visa lucro, porém ela contribui por meio do fornecimento de leitura, informação e conhecimento aos indivíduos para que ocorra, que a gente já mencionou em algum lugar, algum professor já falou, inovação, que é a geração de novos conhecimentos que alavancam os negócios da instituição na qual ela está inserida. Ela não é um organismo comercial, ela não visa lucro, ela não explora de forma financeira, mas ela contribui indiretamente para que a empresa alcance os seus objetivos. E é isso que tem que estar bem consolidado de forma discreta, né, nos relatórios de biblioteca para mostrar a importância do papel do gerente de biblioteca, da sua equipe de bibliotecários e do relatório que ele está apresentando para a administração superior. Então, para ele alcançar isso, ele conta com coleções, serviços, recursos e critérios para levar tudo isso aos usuários. No fim das contas, tudo é para e pelos usuários. Né? O administrador deve contar com uma infraestrutura de serviços de escritório, formulários, comunicação. Então, quer dizer, internet, papéis contendo formulários, planilhas, telefone, e-mail, essas coisas. Aí, quando a gente fala em fornecimento de documentos, a gente fala nessas 2 siglas aqui, ó, SAI e SIG. SAI, atenção, é o Sistema de Informação Administrativa. É que SAI está em... Não é SAI, é CIA. É porque quando eu coloquei CIA, virou SAI, tá? Então é CIA. Cuidado, tá? Sistema de Informação Administrativa. Esquece esse SAI. É igual a gente às vezes coloca o A em alguma coisa, e ele dobra, ele troca de lugar. O computador corrige. Fornece infraestrutura de dados, informação administrativa, infraestrutura de dados, informações necessárias ao gerenciamento da biblioteca. O SIG, que é o sistema, aí está certo, Sistema de Informação Gerencial, fornece informações sobre o ambiente
e reduz a ambiguidade, fornece a base empírica para a tomada de decisão e avalia atividades. A definição de dados e documentos que os contêm. E o arquivo administrativo, que dá apoio, atenção, o arquivo administrativo dá apoio ao SIG, tá? É o chamado arquivo corrente, que isso é familiar para quem já fez fundamentos arquivísticos. É de suma importância para os registros da biblioteca, sua memória. Porque a biblioteca, olha só, podem responder, a biblioteca não é uma organização? Podem responder. Uma organização não tem um funcionamento administrativo? Férias, contratação, compra de material, equipe de limpeza, não tem? Todos esses procedimentos são administrativos e geram documentos de arquivo para esses procedimentos acontecerem. Quer dizer, está registrando tudo, concordam? E esses documentos são guardados em arquivos chamados correntes. Eles registram o dia a dia administrativo da biblioteca. Não pense que a biblioteca é só livro. Isso é a atividade fim dela. Mas a biblioteca tem atividade meio. A atividade meio é aquela que é para o funcionamento da organização de forma administrativa. E isso gera documentos. Documentos de arquivo, chamados arquivo corrente. Tá? E arquivo administrativo ou arquivo corrente, tanto faz, tá? Aí para vocês, dá apoio ao SIG, ao Sistema de Informação Gerencial. Porque pelo ambiente como ele funciona, como está aqui, ele vai decidir e avaliar, tá? E monitorar atividades. Então, entendida a diferença? CIA é o Sistema de Informação Administrativa. Está ligado à infraestrutura para gerenciamento da biblioteca. E o arquivo administrativo é ligado ao Sistema de Informação Gerencial, que é o ambiente interno da biblioteca. Tá? Ok? E, com isso, a gente termina esse encontro sobre gerenciamento de instrumentos sobre gerenciamento de bibliotecas, falando do relatório, capítulos 3 e 4. Eu vou alterar os nomes lá no AVA, tá? Para não ficar complicado para vocês. E os aguardo no horário da aula na sexta-feira, no horário de forma síncrona, tá? Porque se eu conseguir gravar essa aula e eu ver que ela subiu para o AVA, ela foi feito o upload antes de 19h50 do dia 4 de setembro, né? Se eu conseguir que essa aula suba antes do dia 4 de setembro, eu aviso vocês para não se prenderem de 19h50 a 21h30 comigo. Combinado, pessoal? Caso contrário, vai ser no horário oficial da aula. Vocês serão avisados posteriormente. Fiquem de olho na mensagem. Tá bom? Abraço a todos. Tchau, boa noite e bom descanso. Tá? Fiquem com Deus.